Olá, queridos amigos e amigas aqui do canal. Que Deus abençoe você, que Deus fortaleça a sua fé. Uma vez mais, sejam bem-vindos aqui no canal. Eu sou o evangelista Albênio Lourenço. Estamos voltando aos poucos aqui na atividade aqui no canal. E hoje eu tenho uma novidade para você. Nós temos uma mensagem a ser pregada agora, que daqui a pouquinho eu estarei divulgando aqui para você o título. Mas eu tenho uma novidade. Novo material de trabalho aqui no canal. Bíblia Sagrada NVT, nova versão transformadora. Uma bênção de Bíblia, viu? Comprei, achei uma bênção, a linguagem bem gostosa de se ler, muito bom o material e fica aqui a minha recomendação para você que gosta de uma boa Bíblia para ler, para pregar, para ensinar, para ter o seu devocional de maneira muito especial. Bíblia NVT, nova versão transformadora, da editora Mundo Cristão. Muito boa, essa aqui vai ser a minha nova companheira de luta na pregação do Evangelho. Bíblia NVT, nova versão transformadora. Não posso perder essa oportunidade de pedir a você que inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o like, deixe o seu comentário e compartilhe os vídeos para mais pessoas conhecerem a respeito da palavra de Deus. Amém? Porque Jesus está pertinho de voltar. Os sinais estão aí se cumprindo, estamos indo a passos largos para os momentos finais da história humana nessa terra, dessa história triste de pecado. Jesus vem aí para transformar todas as coisas, para levar os salvos para o céu e para daí para frente implantar um novo céu e uma nova terra. Amém, queridos? É isso aí. Tema de hoje da meditação bíblica: enterrados vivos. Antes de continuar, eu quero pedir desculpa porque o áudio talvez não esteja tão legal aí com você, porque eu acabei esquecendo o microfone de lapela, que traz um áudio melhor, e eu estou só utilizando o microfone da câmera, tá? Do celular. Então, peço desculpa aí pelo áudio, nós vamos trabalhar aí para os próximos sair bem melhor, nesse sentido aí do áudio, tá bom? Bem, enterrados vivos, amigos, eu tenho aqui um texto do Comentário Bíblico, volume 6. A irmã White escreve o seguinte sobre esse assunto: o novo nascimento é uma experiência rara nesta época do mundo. Esta é a razão pela qual há tantas perplexidades nas igrejas. Muitíssimos que assumem o nome de cristão são profanos e não santificados. Foram batizados, mas foram enterrados vivos. O eu não morreu, por isso não ressurgiram para a nova vida em Cristo. Comentário Bíblico, volume 6. Olha que coisa terrível. Muitos passam pela experiência do batismo, mas estão sendo enterrados vivos porque não morreram para o seu eu, para uma nova vida criada em Cristo. Como você e eu sabemos, e se você não sabe, aproveite para aprender agora, o batismo é um símbolo de morte, de sepultamento e ressurreição em Cristo. Quando você reconhece o seu pecado, arrepende-se dele e quer ser transformado por Jesus em uma nova criatura, viver uma nova realidade de vida, uma novidade de vida, então você passa pelo batismo. Você morre para o velho eu, você morre para a vida de pecado, e você, ao ser imergido na água, submergido na água, quando você é afundado ali na água, mergulhado, você ali está sendo sepultado simbolicamente, né, para aquela vida antiga, e quando você é removido da água, você está sendo renascido, está nascendo de novo para uma nova vida em Cristo. Mas infelizmente a realidade desse verso do Comentário Bíblico, volume 6, Comentário Adventista, esse comentário de Ellen White, infelizmente nessa época do mundo em que estamos vivendo, no tempo do fim, muitos não estão nascendo para uma nova vida, estão sendo enterrados vivos, ou seja, é batizado, mas após o batismo continua com as mesmas práticas que eram praticadas anteriormente, antes do batismo.
E aqui fala que é o motivo de se ver tanta perplexidade nas igrejas. Ou seja, pessoas que infelizmente estão na igreja, mas se comportam igualmente a quem não tem contato nenhum com a religião, ou até mesmo pior do que as pessoas consideradas do mundo. Eu queria chamar a sua atenção para Romanos capítulo 6. Romanos 6. Vamos abrir a Bíblia aqui em Romanos 6, o verso 3 e o verso 4. Olha o que diz aqui Romanos 6, verso 3 e 4. Olhe só. Romanos 6, verso 3. Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Verso 4. Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Veja, a Bíblia é clara aqui em nos dizer, nos trazer esse conceito de morte, sepultamento e ressurreição. Morte para uma velha vida pautada em pecado, agora enterra-se no batismo, une-se a Cristo também na sua morte e une-se a Cristo também na sua ressurreição, quando ele então é batizado. Por isso que eu agora entendo o que se encontra em João 3, verso 3 e 5. Abra sua Bíblia, João 3, Evangelho de João, capítulo 3, nós vamos ler aí o verso 3 e o verso 5. No verso 3 diz o seguinte: Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Verso 5. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Aqui é um diálogo que Jesus tem com Nicodemos, um dos líderes importantes ali dos judeus, da religião dos judeus. E ele foi à noite, Nicodemos, conversar com Jesus, e Jesus foi direto ao ponto e disse a ele: ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer da água e do Espírito, tem que nascer de novo. Então, nascer de novo da água e do Espírito, da água, batismo, e do Espírito, conversão, tem que ser uma realidade na nossa vida. Caso contrário, nós fomos enterrados vivos, zumbis espirituais, mortos vivos. Não podemos ser enganados por esse engano fatal, que é achar que porque frequentamos uma igreja ou andamos em alguma religião e tal, e coisa parecida, só porque dizemos com a nossa própria boca que amamos a Cristo, não podemos achar que isso é o suficiente. Tudo isso faz parte, mas a Bíblia chama a mim, chama você para uma realidade verdadeira, para um compromisso verdadeiro com Deus. Nascer da água e do Espírito. É necessário nascer de novo, novo nascimento. Isso passa pelo batismo nas águas, e o eu tem que morrer ali e ressurgir para uma nova vida. É isso que Jesus ensina. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios. Paulo fala algo importante também em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17. 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 17. Olha o que diz aí. 2 Coríntios 5, 17, está escrito o seguinte: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Paulo aqui traz essa ideia, essa verdade maravilhosa aqui. Se alguém está em Cristo, a velha vida acaba. As práticas antigas nós devemos nos abster, devemos abandonar os costumes antigos. E agora vivemos uma nova vida. Ela dá-se início então a uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? É o chamado da palavra de Deus, da Bíblia. É esse, para sermos novas criaturas. Se eu e você nos batizamos nas águas, conforme Cristo ensina em sua palavra,
E continuamos. Do mesmo jeito que éramos antes, então não houve aí uma morte do eu para um renascimento em Cristo. Estamos ainda vivos para o pecado e mortos para Deus. Precisamos ter essa decisão de permitir que o Espírito Santo nos renove a cada manhã. Olha outro texto aí importante em Gálatas 2:20. Carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Vamos aqui procurando Gálatas. Estamos aqui, chegamos, Gálatas 2, verso 20. Diz o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que texto maravilhoso, né? Aqui Paulo fala de maneira categórica que ele foi crucificado. O texto inicia-se com essa fala maravilhosa que diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas ele vive em mim. É a primeira parte do texto, do versículo. Ele declara que ele, o eu antigo dele, né, de Paulo, o Saulo de Tarso, foi crucificado, ou seja, foi morto com Cristo, e já não é ele quem vive, mas Cristo vive nele. O que é Cristo viver nele? É ele viver em novidade de vida, imitando o Senhor Jesus em suas pegadas, nas suas ações, nas suas escolhas, buscando comunhão diária, buscando o batismo do Espírito Santo, discernimento espiritual, abandonar pecado, adicionar na vida as coisas de Deus. É isso aí que é viver em Cristo. E lá em Romanos capítulo 8, verso 1 vai dizer: já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Um outro texto que eu quero mencionar para vocês, quero ler com vocês, o último dessa mensagem, se encontra em Mateus capítulo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 3. Aqui está, Mateus 3. Dá uma olhadinha aí no verso 1, primeiro verso 1 agora, capítulo 3, Mateus 3, verso 1, diz: naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judeia e começou a anunciar a seguinte mensagem. Verso 2 agora: arrependei-vos, ou arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O verso 8 e 10 vai dizer o seguinte, verso 8: provem por suas ações que vocês se arrependeram. Verso 10: agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Você percebe então a necessidade de um novo nascimento, de uma nova realidade, de um batismo verdadeiro e não que não seja real na nossa vida esse ponto que a gente tratou hoje, que é enterrados vivos. Existem muitas pessoas sendo enterradas vivas. Que eu e você possamos ser enterrados mortos, espiritualmente falando, e possamos renascer para uma nova vida, para uma nova realidade em Cristo Jesus. Aqui no capítulo 3 de Mateus, há um chamado de Deus por boca do profeta João Batista: arrependam-se e demonstrem com as suas obras que de fato vocês se arrependeram. Pelos seus frutos, vocês vão demonstrar o verdadeiro arrependimento. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, que essa realidade se faça presente em nossas vidas, que nós possamos ser renascidos no poder do Espírito Santo, que nós possamos realmente morrer para o velho eu, para a velha vida de pecados e nascer agora para o reino de Deus, da água e do Espírito. Pedimos essa condição no nome de Jesus. Amém e amém.
É isso, amigo e amiga, que Deus abençoe você, foi uma alegria ter você conosco aqui. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário, que o Espírito do YouTube ele vai ter como um canal relevante, vai ajudar na divulgação, por isso você é um braço forte do nosso trabalho evangelístico aqui no YouTube. Inscreva-se no canal, ative as notificações como eu pedi, deixe seu comentário, deixe seu like, que é importante também, e não esqueça de compartilhar o vídeo, compartilhe a palavra de Deus. E lembre-se que está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aqui você sabe, a verdade é clara. Que Deus abençoe você e fortaleça você na sua fé, na sua caminhada. Os vejo no próximo encontro aqui no canal Benio Lourenço Oficial.